graças que possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, onde sejamos nós alimentados pela essa palavra que é viva e eficaz, poderosa para trazer paz, transformar a nossa vida e trazer alegria ao nosso coração. Nós vamos nos dedicar em alguns minutos em oração. Vamos agradecer ao Senhor pelo cuidado dele para conosco. Vamos agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. E a maior de todas, nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa é a bênção maior e nós vamos falar muito sobre isso no estudo dessa noite. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por todo o bem, pelo teu cuidado, ao qual o Senhor tem dispensado abundantemente sobre a vida dos teus filhos. Nós bem sabemos que o Senhor é um Deus santo, um Deus onipotente, e nós somos frágeis e somos pecadores. Carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Rogamos a Deus que o Senhor lave-nos com o sangue de Jesus Cristo, nos purifique de todo o pecado. Incline o nosso coração a obedecermos a tua palavra. Dai-nos ouvidos, ó Deus, sensíveis a ouvir a tua voz. Que o Senhor possa ministrar poder e graça aos nossos corações. Que os meus irmãos que aqui se encontram, os meus irmãos que se reúnem também nos seus lares, para esse tempo de reflexão da tua palavra, que todos nós sejamos abençoados. Rogamos que a tua boa mão seja sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Certos das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, nós queremos te agradecer, ó Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos, nós já temos caminhado em vários estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje é o estudo de número 11. Olha que nós estamos ainda no capítulo 4. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola maravilhosa. Aqui nós temos aprendido muitas lições acerca do Evangelho. A gente tem visto que o Evangelho se resume em Cristo, que Cristo fez, a sua obra na cruz. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós precisamos entender todo o plano redentivo. E nós precisamos saber comunicar essa mensagem. E às vezes a gente pensa assim, olha, todo mundo está consciente, os crentes estão conscientes do que é o Evangelho. Se você fizer uma enquete, vou perguntar aos irmãos por aí o que é o Evangelho, não se assuste com o que você vai ouvir. Então, muitas pessoas se dizem até mesmo cristãs e conhecem muito pouco acerca de Cristo. É por isso que nós precisamos investir tempo, nos dedicar tempo para aprendermos a palavra do Senhor. E Deus tem falado muito conosco por meio dessa epístola. Eu quero convidá-lo então para que possamos abrir nossas Bíblias aí na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 4. Dessa feita nós vamos ponderar, meditar do versículo de número 5 ao versículo de número 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 5 ao versículo de número 12. Aliás, nós vamos ler a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 12. Se você está iniciando o estudo hoje, em outros estudos, estudos anteriores estão todos gravados, está disponível lá no nosso canal, no YouTube, os irmãos podem acessar e iniciar então esse estudo nessa epístola. Fique com sua Bíblia em mãos, os irmãos estão em casa, porque nós vamos ponderar também à luz de outros textos. Romanos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 4, nos diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado um homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais
imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Isso que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuído? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncidam, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Se voltássemos no contexto histórico, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele está escrevendo para uma igreja gentílica. Mas na igreja em Roma havia não somente incircuncisos, no sentido de pessoas gentílicas, né? Havia muitos judeus. E houve muitos problemas na igreja, no primeiro século, que havia algumas divisões, porque os judeus diziam o seguinte: olha, somente nós somos filhos de Abraão, porque nós estamos no pacto, nós fomos circuncidados segundo a lei. Mas nós vimos, já temos aprendido que a circuncisão, segundo o Evangelho, a circuncisão do coração é muito mais do que um rito externo. A verdadeira circuncisão é aquela do coração. Quando nós falamos aquela do coração, nós estamos falando a respeito de um novo homem, uma nova vida, aquele que recebeu um novo coração e que agora está disposto a viver para a glória do seu Deus. E então aqui, após o apóstolo Paulo ter falado a respeito da circuncisão, ele começa falando a respeito disso no capítulo de número 3, aquilo que era impossível para o homem, no sentido de guardar toda a lei, a fim de ser salvo, porque era impossível isso ao homem. Só Jesus Cristo fez. Aquilo que era impossível, porque tanto judeus quanto gentios haviam pecados, careciam da graça, da misericórdia, da glória de Deus. E se Deus não fizesse alguma coisa, o homem por si só estaria perdido. Mas aquilo que foi impossível para o homem, Deus Pai o fez. Ao enviar o seu Filho a morrer numa cruz, sendo que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz, proveu para nós a verdadeira propiciação. Fez com que Deus se tornasse favorável a nós. Então, o que nós aprendemos no capítulo número 3 é isso. Deus pagando o preço para que o homem fosse reconciliado. O Deus ofendido é que dá o primeiro passo para a reconciliação. E o preço da reconciliação, nós já temos aprendido que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, a conclusão que Paulo vai chegando a respeito dessa doutrina da justificação é essa. Só há uma maneira do homem ser justo diante de Deus. Essa maneira jamais é por meio das suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, pelas suas ações que talvez o homem ache que são ações justas. Jamais o homem vai alcançar a misericórdia de Deus por meio das suas próprias obras. E Paulo já nos ensinou, nós vimos isso nos estudos anteriores, que a única forma do homem ser justificado diante de Deus é se ele, pela fé, se apossar daquilo que Cristo fez. Pela fé, ele precisa entender que ele é transgressor, que ele chega sempre diante do Pai com a mão vazia, não tem nada ali ao qual ele possa barganhar com Deus a sua salvação, ele está à mercê da misericórdia e da graça, totalmente dependente de Deus para ser salvo. O homem toma posse dessa salvação por meio da fé, jamais por meio das obras. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo vai chegar ali no capítulo de número 3 e também no iniciozinho aí do capítulo de número 4.
Mas prosseguindo, no estudo anterior nós abordamos sobre o tema justificação pela fé somente, pela fé em Cristo. Vimos que o apóstolo Paulo ele fez uso de uma figura muito importante para o judeu. Se você olhar aí no capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 3, a figura que Paulo vai utilizar aqui é um personagem muito conhecido de todos os judeus, que é Abraão. E nós aprendemos no estudo anterior que Abraão foi declarado justo quando ele ainda era incircunciso. Porque alguns pensam o seguinte, não, Abraão ele conquistou, né, esse selo da justiça pelas suas obras, pelos seus méritos, pelas suas ações. Mas a conclusão que Paulo vai chegar no capítulo número 4 é que Abraão foi declarado justo pela fé, independente das suas obras. Um pouco mais à frente, quando Abraão vai tomar a decisão de obedecer a Deus ali e levar o seu filho para ser sacrificado, ele já havia sido declarado justo. A justiça já havia sido imputada sobre Abraão, que creu pela fé nas promessas. Creu na promessa do Redentor. Então, nós já aprendemos que a justificação é somente pela fé. Olha só que interessante o versículo de número 4. Mas, aliás, versículo 4 diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Nós aprendemos isso no estudo anterior. Quando alguém trabalha, quem é que vai estar em dívida? O patrão, não é verdade? O senhor ali, em certo sentido, é que vai estar em dívida. O funcionário, né, o servo trabalhou o mês todo, montando-se no nosso contexto, trabalhou o mês inteiro, então ele é digno do seu salário. Então ele trabalhou, ele é digno daquela recompensa. Não pode nem pensarmos assim, num algo gracioso, né? Não, ele trabalhou, ele é digno de receber aquilo. Ele conquistou, ele trabalhou, ele se esforçou. E aqui diz o seguinte, versículo 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas a pergunta é, pensando na doutrina da justificação, pensando na doutrina da salvação, nós trabalhamos? Foi nós que demos o primeiro passo? Foi nós que apresentamos a oferta para que Deus se tornasse propício a nós? De maneira alguma. A Bíblia é clara em demonstrar que nós estávamos alienados de Deus. Éramos ovelhas desgarradas, perdidas. Estávamos segundo o curso do nosso próprio coração. Efésios capítulo 2 nos diz sobre isso. Nós olharmos lá Romanos capítulo 1, nós aprendemos sobre isso. Então, quem vai dar o primeiro passo é Deus. Quem vai prover tudo aquilo que é necessário para que o homem seja salvo é Deus. Até mesmo a fé salvadora para que o homem possa se apossar dessa justiça de Cristo, a Bíblia diz que essa fé é dom de Deus. Então, tudo provém de Deus. Então, quando nós falamos de doutrina da salvação, essa doutrina da justificação, meu querido, Deus não está em dívida com ninguém. O homem nunca é merecedor. Estas são as máximas que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, desde o capítulo de número 3. Nós não somos merecedores. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso à frente. Versículo de número 5 e 6. Mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Nós não trabalhamos, mas nós cremos. E pelo fato de crermos, isso é atribuído a nós como justiça.
Voltando aqui só para a gente lembrar, se alguém te perguntasse assim, meu querido irmão, mas o que é esse negócio de justificação que vocês ficam falando na igreja? Justificação é um ato no qual Deus nos declara justos perante Ele, não com base na justiça proveniente do homem, mas a justiça de Cristo que é colocada na conta desse pecador. Por isso que você vai ouvir a todo tempo Paulo falar sobre creditar, imputar. São linguagens tanto colocadas aí dentro do nível, dentro do âmbito, né, da economia, quanto do âmbito judicial. Justificação é uma declaração jurídica, judicial. Imagine só, pense nessa cena. Você está chegando diante do tribunal de Deus para ser julgado. Pensou aí? A pergunta é, teria como você subornar o juiz? É impossível, né? Poderia você dizer para esse juiz assim, olha, essas provas aí contra mim, não é verdade, não. A Bíblia diz que ele nos sonda, nos conhece. Como que nós vamos fazer Deus mentiroso? Quem seria o advogado que poderia advogar a nossa causa? Se fosse olhar a minha ficha criminal diante de Deus, os meus pecados, os meus delitos, irmãos, tudo ali estava corroborando para uma só sentença. Condenado. Passível de morte. E a pena é realmente uma pena de morte, uma morte eterna. Mas quando um pecador que crê em Jesus chega diante desse tribunal de Cristo para ser julgado, ele que crê não nos seus méritos, não nas suas ações para ser justificado, pela fé ele se apossa da justiça do seu representante, do seu redentor, do seu Senhor, que é Cristo. É por isso que a ideia de justificação é algo que é creditado, é algo que é imputado. Seria mais ou menos assim, de uma forma muito simplória. Imagine que aqui esteja Jesus e aqui esteja você. O que Deus fez nessa obra da redenção? Bom, você pecador, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não tem nenhuma justiça, nenhuma. Os seus méritos tão somente pode te levar a você ser passível do inferno. Mas você crê nesse Senhor aqui que morreu por você. Aí o que Deus Pai vai fazer? Ele pega a justiça que o Filho conquistou, porque Jesus não foi obediente até a morte de cruz, cumpriu cabalmente todos os requisitos da lei. O que o Deus Pai vai fazer? Vai pegar a justiça de Cristo e vai colocar onde? Sobre o pecador. Mas vai fazer o que com Cristo? Vai pegar a maldição que está sobre esse pecador, todos os pecados, os méritos desse pecador que são os terríveis, ele é um desgraçado, vai pegar esse mérito aqui e vai jogar na conta de quem? De Cristo. A gente fala todos os meses, quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor, para a gente trazer à memória o sacrifício de Cristo, a gente nem para pensar no drama da cruz. Você já parou para pensar assim? Por que Jesus estava no Getsemane agonizando? Chorando. Orando ao Pai, dizendo o seguinte: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu sofra. Mas seja feito a tua vontade. É porque Jesus sabia que na crucificação, toda a punição do pecado, toda a ira de Deus, e uma ira justa, seria colocada e derramada sobre quem? Sobre ele. Nós não temos nem noção, né, do que é a ira de Deus. Mas Jesus tem. O castigo que era nosso estava sobre quem? Sobre ele. E por meio das pisaduras, as feridas dele, é que nós somos curados, sarados. É isso que a Bíblia nos ensina a todo tempo. Então, a única forma desse pecador ser salvo é crendo, por meio da fé. É isso que o versículo de número 5 nos diz.
Mas ao que não trabalha, ou seja, aquele que não merece, porém crê, ou seja, fé, naquele que justifica o ímpio, ou seja, Cristo, Jesus, o nosso Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é algo maravilhoso. É tão maravilhoso que o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo de número 6, ele vai citar um outro personagem do Antigo Testamento extremamente relevante dentro do contexto judaico. Ele havia falado sobre Abraão, né? Todo judeu se orgulhava de ser filho de Abraão, nosso pai na fé. Mas havia um outro grande orgulho para o judeu, o rei Davi. O rei ao qual o Senhor havia feito uma aliança também, um pacto com ele. Você perguntasse ao judeu quem foi o rei incomparável, vocês acham que eles falariam Salomão? O rei Davi. E é por isso que Paulo vai trazer à tona aqui mais um exemplo para reforçar aquilo que ele havia falado. E para vocês entenderem o quanto é maravilhosa essa doutrina, dessa justiça colocada na nossa conta, dessa salvação maravilhosa, graciosa. Olha só como Paulo vai tratar isso aqui a partir do versículo de número 6. Ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Meu querido, quando nós falamos a respeito de justificação, nós precisamos ter em mente o conceito da bem-aventurança. E eu quero aqui reforçar mais uma vez isso. Eu sei que a gente já estudou o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, já falamos sobre muitas outras bem-aventuranças. E quando a gente fala sobre bem-aventurança, nós geralmente tratamos o termo de uma maneira muito simplória. Geralmente nós tratamos bem-aventurança como felicidade, feliz. Mas felicidade não é um conceito hoje, um tanto que foi esvaziado do seu sentido? Sim, irmãos. As pessoas falam de felicidade como um sentimento de alegria. Só que para o judeu, falar sobre bem-aventurança não tinha apenas um conceito de felicidade. Ser bem-aventurado para um judeu, significava tão somente você ser abençoado. E ser abençoado de uma maneira muito grandiosa. Você quer ver um exemplo de bem-aventuranças no Antigo Testamento? Se você olhar, por exemplo, se você quiser abrir sua Bíblia em Números, capítulo de número 6. Vamos fazer esse exercício aí? Deixa marcado Romanos aí na sua Bíblia, você também que está em casa, e abra sua Bíblia lá em Números, capítulo de número 6, versículo 24 ao versículo de número 26. Números capítulo 6, versículo 24 a 26, nós temos aqui a bênção sacerdotal, né? Ele nos diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando o judeu ouvia isso, ele sabia que isso era o derramar da bênção do Senhor sobre ele. E esse sentido aqui, o Senhor fazer resplandecer o rosto sobre ti, é no sentido de alguém que foi alvo da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Então, num sentido muito mais simples aqui, está falando aqui de uma pessoa que é abençoada. E o que seria, então, uma pessoa amaldiçoada? Seria o inverso disso. Uma pessoa a qual Deus não abençoa, que Deus não guarda, que Deus jamais faz sobre ele resplandecer o rosto. Pelo contrário, uma pessoa amaldiçoada, no certo sentido, é alguém ao qual Deus virou as costas para ele. É alguém que está abandonado no curso da sua própria
vida, conforme nós vimos Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Então, quando o apóstolo Paulo, falando aqui sobre justificação, ele faz essa citação de Davi, aqui está diante de nós o Salmo de número 32. Paulo está recitando aqui o Salmo de número 32. E ele vai falar sobre bem-aventurado o homem que é declarado justo e dependente das suas obras. Bem-aventurado, ou seja, no sentido de abençoado, de grande bênção. É aquele homem ao qual o Senhor jamais imputará pecado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, para a gente entender o que é essa grande bênção de Deus. Se alguém te perguntasse assim, meu querido irmão, como que era o relacionamento de Adão e Eva antes da queda? Você já parou para pensar como que era? Pelas narrativas ali, a gente dá para ver que era um relacionamento de a proximidade. Deus vinha na viração do dia, não é isso? Dava no jardim, tinha um relacionamento com Adão e Eva. E depois que isso se rompeu com a entrada do pecado, como que era o relacionamento, passou a ser o relacionamento do homem com Deus? Você se lembra de algumas coisas? Quando peca, o que o homem vai fazer? Ele foge, ele se esconde, ele tem vergonha, ele está nu. Agora ele sabe o que é uma mente, um coração repleto de culpa. Ele está ali alienado. Bem diferente, um contexto totalmente diferente do que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2, você tem um conceito ali de um homem abençoado, um homem bem-aventurado. Ele está ali desfrutando do favor, da graça, da bondade, do relacionamento, da intimidade com o seu Criador. Com o pecado, isso é rompido. Ser amaldiçoado, quando a gente fala nesse sentido, é alguém que Deus virou as costas, é alguém que não tem um relacionamento com Deus, é alguém que não pode desfrutar da graça de Deus, essa graça salvadora. É uma pessoa que está alienado, ele é retirado dele toda a esperança de paz. Por isso, quando Paulo vai falar sobre justificação, e nós vamos estudar isso no capítulo de número 5, ele vai falar sobre quais implicações da justificação, só para a gente saber o que a gente vai ver lá na frente. Paulo vai falar que, uma vez sendo justificados, nós temos paz com Deus, nós temos acesso, nós desfrutamos do amor de Deus que é derramado, né? No sentido de abundância do amor de Deus. Irmãos, nós recebemos coisas tremendas. O fato de nós termos sido justificados por Deus, mediante a fé em Cristo. Se não fosse essa obra da justificação, nós ainda estaríamos, em certo sentido, amaldiçoados. Você quer ver um sentido de amaldiçoado? Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo número 2. Ele vai dizer que, por natureza, nós éramos filhos de quem? Filhos de Deus? Filhos da ira. No sentido que nós estávamos condenados. Você acha que nós éramos abençoados antes de Cristo? Havia maldição sobre nós, irmãos. Mas que maldição é essa? Maldição da lei. Maldito aquele que não perseverar em toda a obra da lei. Como o homem foi sempre infrator da lei, por natureza caída, esse homem, ele está alienado a essa bênção de Deus, essa graça maravilhosa. Ele só vai passar a desfrutar disso depois da justificação. Aqui diz o seguinte: bem-aventurado o homem quem Deus não... bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. No sentido aqui, bem-aventurado, abençoado é o homem a qual Deus declara justo.
Abençoado é o homem que Deus declarou justo, independente das obras dele. Porque o que vai estar sobre ele é as obras de Cristo. Então, é muito mais do que feliz, é muito mais do que felicidade. Aqui está falando da maior de todas as bênçãos. Muitas vezes a gente se queixa com um monte de coisa, né? Reclama, a gente murmura, achando que a gente não é abençoado, coisa alguma. Meus irmãos, se a gente parasse para pensar, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o que nós recebemos de graça, graciosamente, é a maior de todas as bênçãos. Você pode dizer isso sem sombra de dúvida. Nós já recebemos a maior de todas as bênçãos. Quando um crente, ele entende essas coisas, ele pode passar o perrengue que for nessa vida. Tem muito crente que passa uns perrengues, né? Os negócios bravos aqui, difícil demais da conta. Mas quando o crente, ele tem a concepção do que Deus já deu a ele, meu querido, nada nesse mundo pode se comparar ao que ele já recebeu. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sobre essa bem-aventurança. Aqui diz o seguinte, bem-aventurado, o versículo de número 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Você sabe o que é iniquidade? A iniquidade é a transgressão da lei, ou seja, é o pecado. Por natureza, o homem ele é cumpridor zeloso da lei, ou por natureza ele é transgressor da lei? Transgressor, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que nós temos prazer na lei de Deus? Sabe por que isso acontece? Porque o Senhor nos deu um novo coração. Se o Senhor não tivesse feito isso, você acha que haveria disposição em você para viver em obediência a Deus? Ter prazer na lei de Deus? Conforme o salmista diz lá, né, em Salmos 1, bem-aventurado o homem, né, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Você acha que é assim que você viveria? Se Deus não tivesse mudado o seu coração? Se você hoje não fosse salvo por graça? Se você hoje não fosse um justificado, você acha que você teria prazer? Não, irmãos. Você seria um transgressor. Então, quando a Bíblia diz aqui, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, iniquidade aqui tem a ver com uma transgressão da lei. Alguém que, por desejo, ele quer romper, quebrar, desrespeitar a lei de Deus. A iniquidade é um negócio tão sério, irmãos. O pecado é algo tão sério. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 3, quando Paulo vai falar ali acerca do anticristo, ele vai falar a respeito do homem da iniquidade, ou seja, o homem transgressor. O próprio diabo é o senhor da iniquidade. A iniquidade é algo tão sério. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 7. Para você entender aonde nós estávamos caminhando antes de Cristo. Mateus capítulo de número 7. Versículo 21 ao versículo de número 23. Nos diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ou seja, aquele que é obediente, né, à palavra. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, coisas extraordinárias. Olha só o que o Senhor falará para esses naquele dia.
Então lhes direi explicitamente, ou seja, de uma forma muito clara: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? Iniquidade. Se tem um lugar onde pessoas iníquas não vão estar, é o céu, irmãos. A iniquidade não entrará no céu. Pessoas que praticam iniquidade não estarão no céu. E não sou eu que estou falando, é Jesus. Agora pense na doutrina da justificação. Davi disse, Paulo vai citar isso aqui, no versículo de número 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são o quê? Perdoadas. Por que ele está falando que essas pessoas aqui tiveram as suas iniquidades perdoadas? Por causa do Redentor, por causa da justificação. Deus perdoou os pecados. Agora imagine você chegando diante do Senhor sem ter sido declarado justo por Ele. A pergunta é, você escaparia? Só há uma forma, irmãos. É por isso que quando Jesus diz o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o único caminho. É porque sem essa obra da justificação, Deus sempre vai olhar para o pecador e o pecador vai ser alvo da ira de Deus. Muitas vezes nós somos um tanto que bobinhos, inocentes, nós ficamos assim, olha, Deus olha para o transgressor, para o iníquo, com um olhar cheio de amor. Irmãos, isso não é evangelho, não. Se esse pecador não se arrepender dos seus pecados, ele vai se deparar com um Deus irado. E você está achando que somente os pecados que vão ser lançados no inferno? A alma que pecar, essa morrerá. O inferno vai ser um lugar onde estarão reunidos os pecadores, não é os pecados que vão ser punidos. Então nós precisamos entender o que nós já recebemos. É algo maravilhoso, é uma bênção grandiosa, saber que em Cristo os nossos pecados, as nossas iniquidades são perdoadas, já foram e são constantemente. Já entendeu que bênção é essa? Quando Deus te declara justo, quando você se aposta disso pela fé, os seus pecados anteriores foram perdoados. Você acha que a graça termina por aí? Não. Se eu pecar daqui a pouco, e eu confessar o meu pecado ao Senhor, por causa dessa obra maravilhosa que já foi feita por mim, por causa dessa declaração do Pai ao meu respeito, que eu sou justo, por meio da fé que eu tenho em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer com aquele meu pecado? Eu serei perdoado. Agora, qual a outra maneira, irmãos, que um pecador chegaria diante de Deus, isento de culpa, sem pecado, se não for por meio dessa obra? Impossível. A palavra é essa, impossível. Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo de número 103, eu vou ler aqui para os irmãos, para você entender, agora que você já está entendendo o que é essa bem-aventurança, o quanto você é abençoado. O Salmo de número 103, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode acompanhar. O versículo de número 10 ao versículo de número 13. Salmo 103, versículo 10 ao versículo de número 13. Diz assim, Salmo 103, do versículo 10 ao versículo de número 13. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Davi, nesse salmo didático aqui, ele está falando um pouquinho sobre o perdão que nós recebemos. É algo
tão maravilhoso, tão grandioso, que não dá nem para a gente mensurar isso. O que nós precisamos entender todos os dias e termos na nossa mente é o que está no versículo número 10. Pensando dentro da obra da justificação, o que nós recebemos de graça do nosso Deus, meu querido, Deus verdadeiramente não nos tratou segundo os nossos pecados, nem tampouco nos retribuiu consoante as nossas iniquidades. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Você acha que Deus te deu aquilo que você merecia? O que nós merecíamos? Condenação. Todos nós, infratores, coração repleto de iniquidade. Mas após essa obra da justificação, somos bem-aventurados ou não? Somos abençoados, irmãos. Deus não tem nos tratado conforme nós merecemos. Tem sido grande a sua misericórdia, o seu perdão. Deus tem se compadecido de nós. E tudo isso Deus faz por causa do Cristo que morreu por nós na cruz. Porque se Cristo não tivesse morrido por nós, ainda estaria sobre nós todo o peso das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Ainda seríamos culpados de cada uma das nossas transgressões. Que bem-aventurança, que coisa maravilhosa. Paulo vai falar outra coisa extremamente significativa aqui, no versículo de número 8. Bem-aventurado o homem, aliás, versículo de número 7, desculpa, irmãos, na parte B. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Da onde veio essa questão de pecados cobertos? Se você abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 16, você vai entender que havia um dia específico chamado o dia da expiação. Era o dia que o sacerdote, ele sacrificava um cordeiro, um bode, e o sangue daquele bode era aspergido sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca, né? O sangue desse animal sacrificado era aspergido. Na tampa do propiciatório havia 2 querubins olhando para baixo. E quando aquele animal era sacrificado, o sacerdote aspergia o sangue ali. Tudo aquilo ali ficava coberto de sangue. O que isso estava querendo apontar? O que isso estava querendo ensinar ao povo judeu? Estava querendo ensinar que haveria de haver um sacrifício, um sangue derramado, um sangue pela qual o pecador estaria coberto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Bem-aventurado, né, o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Sabe por que os nossos pecados são cobertos? Porque um sangue foi aspergido sobre nós. Sabe de quem é esse sangue? De Cristo. Abacuque, no capítulo de número 1, anote aí no cantinho da sua Bíblia para você ler depois, versículo de número 13. O profeta nos dizer que Deus é tão santo, tão puro, que ele não pode contemplar o mal. No sentido que Deus não suporta olhar aquilo que é pecaminoso. Agora, pense o seguinte. Imagine você comparecendo diante do tribunal desse Deus para ser julgado, sem a cobertura do sangue. Você acha que Deus ia olhar para você e estender os braços de amor? Não, irmãos. Por isso que nós somos bem-aventurados. Porque aquele sangue poderoso vertido na cruz foi derramado sobre nós, aspergido sobre nós. Nós estamos
cobertos. Quando Deus olha para nós, isso é maravilhoso, irmãos, isso me deixa muito empolgado quando eu falo sobre isso. Quando Deus olha para nós, sabe o que Deus vê? Já parou para pensar nisso? Ele vê o Filho, ele vê o sacrifício de Jesus, ele vê o sangue de Jesus. É por isso que nós somos amados, é por isso que nós somos perdoados, é por isso que nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados demais, por causa do sangue na cruz. É por isso que Paulo está citando aqui o Salmo de número 32 e falando sobre isso. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Somos abençoados. Na cruz, nossos pecados foram imputados em Cristo, colocados na conta dele, sobre ele. Daí dá para entender o que é a agonia da cruz. Você acha que a agonia ali foi os cravos nas mãos? Claro que é algo doloroso, hein, irmãos? Mas você acha que era a humilhação? O vinagre que ele bebeu? Os açoites? A coroa de espinho? A pior coisa que Jesus suportou ali, irmãos, foram os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele. Por isso que Jesus vai dizer aquelas expressões assim: Deus o meu, porque o Senhor me desamparou. É o peso do pecado nosso em cima de Cristo. Deus pegando tudo aquilo que era nosso e colocando na conta do Filho, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa graça. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre isso em Gálatas, no capítulo de número 3. Eu vou ler para os irmãos. Gálatas 3, do versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando Cristo foi cravado numa cruz, os judeus olhavam e diziam o seguinte: esse é um homem amaldiçoado. Mas lembra de quem para quem era aquela maldição? Era nossa. E foi colocada sobre ele. Por isso que nós somos bem-aventurados. E Paulo vai concluindo aqui a partir do versículo de número 10, quando ele diz o seguinte, versículo 8 ainda, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, abençoado é aquele homem ao qual o Senhor não vai colocar a conta do pecado sobre ele. Esse homem é abençoado. Versículo 9, Paulo vai caminhar para a conclusão, dizendo o seguinte: vem, pois, essa bem-aventurança, ou seja, essa bênção, ela é algo exclusiva dos circuncisos, ou seja, dos judeus? Não. Ela é uma bênção tanto para o circunciso quanto para o incircunciso. Porque o homem toma posse dessa bênção, assim como Abraão tomou lá no passado, pela fé. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi atribuída, ou seja, como foi colocada na conta de Abraão? Estando ele circuncidado? Não. Quando ele ainda estava num regime da incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Irmãos, justificação para nós tem dois sentidos, e Paulo está falando sobre isso aqui no versículo de número 11. A circuncisão como selo da justiça da fé. Tanto sinal quanto selo. A gente muitas vezes pensa que o batismo é a mesma coisa que circuncisão. Não é, são coisas diferentes. Mas a circuncisão e o batismo não salva ninguém. Ninguém é declarado justo, presta atenção, por ser batizado ou por ter sido circuncidado.
A única forma de um homem ser declarado justo é pela fé em Cristo. Aqui está dizendo o seguinte, que Abraão recebeu o sinal. O sinal sempre vai apontar para algo além dele mesmo. Desculpa a expressão aqui. A circuncisão era um sinal visível na vida de um judeu. Mas o fim, o que apontava, não era simplesmente uma simples cicatriz, uma pequena operação, algo cirúrgico feito sobre ele. Aquilo estava apontando para algo além. Aquilo ligava a algo maior, era um pacto, era uma aliança. Quando você vê uma placa de uma cidade, andando aí numa rodovia, a placa sempre vai apontar para algo além. Isso é um sinal. Quando nós falamos sobre essa bênção da justificação, é para nós um sinal, aponta para algo muito além, e ao mesmo tempo é para nós o selo. Nós estamos selados. Lembra-se que no Antigo Oriente, quando uma correspondência era enviada, algo que não poderia ser extraviado, rompido, quebrado, era selado pelo anel do rei. O rei tinha um anel com um brasão, alguma coisa que o identificava, e era colocada uma cera, e essa cera era aquecida e era marcada por esse anel. Aquilo ali era uma garantia que aquilo não poderia ser violado. E o que estava ali dentro daquele conteúdo seria preservado. E as promessas ali seriam cumpridas. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, falando que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir ser o pai de todos que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Quando nós falamos dessa obra maravilhosa, irmãos, essa bênção não era apenas para o judeu, era também para o gentio, para todos aqueles que vão professar a sua fé nesse Salvador em Cristo, vão tomar posse pela fé. Abraão não foi justificado por obras. Nem a circuncisão, nem batismo justifica ninguém. A única forma, o único instrumento de justificação é a fé em Cristo. Circuncisão e batismo são apenas sinais e selos que apontam para coisas além deles mesmos. Quando nós somos batizados, isso apenas é sobre nós um selo, um sinal de uma bênção que já está sobre nós, a justificação. Todas as demais bênçãos dependem dessa bênção, justificação. E nós vamos ver isso nos próximos estudos. Para concluir, meu querido, a nossa justiça não consegue nada. Se fosse pelos nossos méritos, a única coisa que nós mereceríamos seria a condenação eterna. Mas graças a Deus que dotou o nosso coração de fé. E por meio dessa fé, nós a utilizamos então como instrumento para tomar posse dos méritos de Cristo, a justiça de Cristo. Nós sempre chegaremos diante do nosso Deus com as mãos vazias. Se nós não fôssemos justificados, seríamos tão somente alvos da ira de Deus. Se ser justificado é ser abençoado, a pergunta para você, embora refletindo, é: como está a vida daquele ao qual não foi justificado por Deus? Ele é abençoado
ou é amaldiçoado. Isso é a essência do Evangelho, irmãos. Se a gente